Olá, meus amados, queridos, povo abençoado do Senhor. Eu sou o pastor Júlio, e tenho hoje o privilégio de estar junto aí com você em todas as igrejas, compartilhando, daquilo que Deus tem falado, tem ministrado no meu coração. Já quero mandar um abraço a todas as igrejas aqui da região dos Lagos, o povo de Cabo Frio, São Pedro, a amada igreja de Jardim Esperança, todo o povo precioso de Magé, de Parque Bonneville, de Teresópolis, todas as igrejas aí que estão podendo compartilhar conosco. Eu quero realmente trazer nessa mensagem algo que Deus já fala comigo há bastante tempo, já tem ministrado no meu coração há bastante tempo. E eu creio que neste ano Deus tem ativado, o Espírito Santo tem ativado esses princípios da palavra que nós vamos compartilhar hoje sobre nós aqui na região dos Lagos, em nossas igrejas. Não é nada de novo, mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem feito pulsar em meu coração e tem atingido a minha vida de uma forma tão preciosa e tão poderosa, a revelação daquilo que nós vamos compartilhar. E eu creio que essa revelação é o que mantém a nossa vida dia após dia, é o que atinge nossos grupos familiares, é o que atinge nossos discipulados, é o que atinge a igreja, a vida da igreja. Então, querido, em nome de Jesus, abra teu coração, porque eu sei que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus, viu? Eu quero orar com você, curva tua cabeça aí onde você estiver ouvindo essa mensagem, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te render graças, declarar, Espírito de Deus, toda a liberdade, toda a graça, toda a unção, todo o poder através da tua palavra, rema, sendo liberado sobre as suas igrejas, Senhor, nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala com cada coração, cada pessoa que está, Senhor, me ouvindo nessa hora, seja alcançada pelo poder do Senhor e que a revelação da tua palavra, Senhor, se torne vida dentro deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus já ministrou e, na verdade, marcou a minha vida, Na verdade, essa mensagem, ela foi um selo na minha vida já há 15 anos atrás. Então, já faz algum tempinho, mas essas revelações, a cada dia, Deus vai ativando, vai renovando, vai trazendo coisa nova sobre mim, e eu quero compartilhar com você isso, porque nesse ano, alguns meses atrás, logo depois aqui da nossa conferência na região dos Lagos, a minha vida foi atingida novamente por essa revelação, por essa coisa simples. Mas quando nós vivemos essa revelação da palavra de Deus, a nossa vida é profundamente atingida. Eu quero compartilhar com você uma mensagem chamada, que tem como tema, resgatando o sacerdócio na vida da igreja. Resgatando o sacerdócio na vida da igreja. Para falar de sacerdócio, eu quero voltar lá atrás um pouco, fazer uma introdução, só para a gente lembrar, um pouquinho como isso, começou lá atrás com Moisés, quando ele recebe de Deus ali as leis, as diretrizes do funcionamento do culto, das atribuições dos sacerdotes, e dos levitas que descendiam, claro, da tribo de Levi. A tribo de Levi era um dos descendentes, filho de Jacó, e era uma tribo escolhida pelo Senhor. Deus reservou o sacerdócio, o exercício do culto, a liderança do culto para a tribo de Levi, e essa tribo era escolhida dentre as tribos de Israel. Nenhuma outra tribo tinha as atribuições ou poderia fazer aquilo que essa tribo fazia. Então dessa tribo descendeu Moisés, descendeu Arão, toda a linha sacerdotal procedia dessa tribo, e ela era responsável de prestar ação de culto a Deus, de servir no santuário. Essa tribo ela era responsável de transportar a Arca da Aliança, e ela era responsável também de representar Deus diante do povo através dos sacerdotes, querido. Nenhuma outra tribo tinha essa atribuição, nenhuma outra tribo de Israel tinha esse privilégio. Nenhuma outra tribo podia oferecer sacrifícios de intercessão, que falava do pecado do povo, os animais que eram imolados ali. Nenhuma outra tribo podia transportar a Arca da Aliança.
Nenhuma outra tribo tinha esse privilégio. Então essa tribo tinha essa atribuição de exercer sacerdócio. Os sacerdotes descendiam, os levitas, dentre tantas outras atribuições que os levitas, chamados assim, descendentes da tribo de Levi, tinham. Eu vou tocar aqui, eu quero compartilhar contigo sobre dois aspectos muito especiais que essa tribo exercia e hoje nós precisamos exercer como igreja. A igreja hoje, nos dias de hoje, ela representa, vamos dizer assim, como sacerdócio na terra, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela nessas atribuições, ela projetava, ela apontava para a realidade da igreja hoje. E em Hebreus capítulo 10, no verso 1, eu quero ler com você, você pode abrir aí sua Bíblia, como é interessante o que Paulo fala a respeito das coisas da lei, e a respeito das coisas da lei para a nossa realidade hoje. Hebreus 10, 1 fala assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Então a lei falava como se fosse as coisas de hoje fossem sombras em relação às coisas antigas, quer dizer, as coisas antigas como se fossem sombras das reais de hoje. Então, o que era feito no Velho Testamento apontava, prefigurava para Cristo e para a igreja. Nós vamos ver sempre essa relação entre o Velho e o Novo Testamento. Queridos, então, hoje a igreja é a representação dessa tribo, é a geração, a tribo de sacerdotes sobre a face da terra. E esse sacerdócio na igreja, muitas vezes não é compreendido, porque a nossa imagem, nosso sistema religioso pensa que sacerdotes são alguns poucos escolhidos que foram levantados para estar à frente do povo. É verdade isso lá na tribo de Levi, porque os sacerdotes dentro da tribo eles ainda eram selecionados. Mas hoje, querido, a igreja ela tem o papel de ser sacerdócio, de ser sacerdote na terra onde o Senhor tem nos plantado. E, queridos, isso é muito precioso, essa revelação é muito preciosa. E cada vez mais nós necessitamos de falar disso, porque vão se levantando, se convertendo gerações de cristãos, de crentes, sem a revelação do ministério sacerdotal que nós temos. Queridos, eu quero compartilhar com você dois princípios, duas atividades, vamos dizer assim, mas que na verdade são dois privilégios e duas responsabilidades de todo cristão, não é só minha, não é só dos pastores, só dos líderes, não, isso é para todo cristão. Porque Jesus veio estabelecer algo novo para nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, com essa introdução, querido, eu quero compartilhar contigo dois aspectos desse exercício sacerdotal da igreja hoje, como está escrito lá em Apocalipse 1, 6, que ele nos construiu como reis e sacerdotes para seu louvor, para a sua glória. Então, eu queria compartilhar contigo um dos ofícios que essa tribo fazia, que era o ofício da adoração. Amado, como isso hoje, em nossos dias, precisa ser resgatado. Eu não estou falando aqui de ajuntamentos, eu não estou falando aqui de reuniões, onde nós vamos pular, cantar, dançar. A adoração também pode ser coletiva, com certeza, deve ser. Você deve estar nesses ajuntamentos. Eu creio que Deus age muito, mas eu quero falar uma adoração como estilo de vida. Os levitas e sacerdotes, nós podemos pegar ali em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 11. Você pode ler em casa com mais calma, quando eles vão a louvar ao Senhor, dedicar o templo de Salomão ao Senhor, a inauguração do templo. A Bíblia fala que os levitas e sacerdotes, eles se purificavam, se santificavam, e quando eles ali entoaram um cântico de louvor, porque não foi simplesmente por causa da música, mas porque o coração deles, a vida deles estava em santidade, em santificação, unido naquele propósito. A Bíblia fala que a glória de Deus, a nuvem de Deus, desceu sobre aquele lugar e aquele lugar ficou cheio da glória do Pai. Aleluia, que coisa tremenda. Mas não foram músicas que fizeram Deus descer.
não são técnicas, eu não estou falando disso, né? Eu admiro muito quem tem esse dom e até mesmo esse chamado de ministrar com música, com dança, mas eu estou falando uma adoração como estilo de vida. E Jesus veio trazer isso. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, no verso 23 a 24, abra comigo a sua Bíblia, né? Uma passagem muito conhecida, mas que nós precisamos entender a revelação por trás dela. Isso aqui não é reservado a quem tem habilidade musical, né? Quem canta, não é disso que estou falando. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, ele fala, conversa com ela e traz uma revelação, né, para essa mulher na conversa que ele tem, e ele fala assim no versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, ou seja, aquele tempo, no tempo de Jesus, o tempo novo que Jesus estava estabelecendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, chegou a hora dos verdadeiros adoradores, né? Jesus falou, já chegou, é agora, é esse novo tempo estabelecido, porque quando Jesus morre, né, entrega ali o seu espírito, a Bíblia relata em Mateus que o véu do templo se rasga de cima a baixo, ou seja, simbolizando que não há mais limites físicos, não há mais uma reserva para algumas pessoas, para todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, têm oportunidade de entrar na intimidade do Pai. Viver na presença de Deus, todos nós vivemos, não é verdade? Mas a intimidade de Deus são para aqueles que o buscam. E eu quero estimular você, querido, nessa noite. Eu quero falar contigo. Você foi chamado para adorar o Pai em espírito e em verdade. Como tem sido a sua vida de adoração? E aí eu quero trazer um termo muito interessante que nós cantamos bastante, né, em nossas igrejas. As músicas mais antigas falavam um pouco mais sobre isso. Fala de entronizar Jesus. Você tem entronizado, ou seja, você tem colocado Jesus no trono, você tem enaltecido, você tem engrandecido Jesus na sua vida, no seu tempo a sós com Deus, no seu caminhar, no seu agir, no seu falar, no seu proceder. Você tem sido um verdadeiro adorador. Na sua casa, onde ninguém está vendo, onde não há música, onde ninguém pode influenciar suas emoções, você tem o hábito de adorar a Jesus, de entronizar Jesus. Querido, isso é tão precioso e eu creio que precisa ser redescoberto por muitos crentes que estão em nossas igrejas durante anos, não compreendem essa revelação. A revelação da adoração que eu posso ministrar ao Senhor. Pastor Luciano Subirá, ele mesmo, né, falou algo que me marcou muito. Que o mais precioso para nós não é ministrar para pessoas. Não é falar algo para pessoas, porque isso a gente sabe que tem que vir de Deus para tocar alguém, para falar com alguém, para curar alguém, para expulsar o demônio de alguém, é a capacitação de Deus em nós. Agora, quando nós resolvemos no nosso lar adorar ao Senhor, viver uma vida de adoração onde o Senhor Jesus está entronizado, é nossa decisão, é algo muito particular entre nós e Deus. Tocar o coração das pessoas é uma coisa, tocar o coração de Deus é outra coisa bem diferente. E foi isso que aconteceu na inauguração do templo. Eles tocaram o coração de Deus. Eles ofereceram louvor, sim, música, sim, mas mais do que isso, eles estavam oferecendo sua vida. Seu ser estava sendo entregue completamente. Então a adoração é isso, querido. Tem tantas definições. Mas eu te faço essa pergunta. Você tem adorado ao Pai em espírito, em verdade? Porque a Bíblia fala que Deus procura. Deus procura. Ou seja, é algo constante. Deus procura. E será que Ele tem nos achado assim? Eu quero ser achado por Deus como um verdadeiro adorador. E você, querido? Você tem entronizado Jesus? E eu quero falar algo muito interessante, porque isso atinge a nossa vida, isso pode atingir todos ao nosso redor.
Isso pode atingir e precisa atingir nossos discipulados, precisa atingir nossos grupos familiares, nossas igrejas, porque quando uma pessoa é atingida por revelação da palavra, não tem jeito. Ela começa a contagiar ao seu redor. Então, entronizar a Jesus fala Jesus ser rei, ser Senhor. Fala de nós colocarmos Jesus num lugar que pertence só a Ele. E tiramos assim a nossa vida, o nosso eu, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades do trono e colocamos Jesus sobre o trono. Os momentos de adoração precisam fluir para esse alvo. Jesus no trono. Jesus como centro da nossa vontade. Jesus estabelecido ali, não por palavras, mas por um desejo interno do nosso ser. E aí, queridos, eu quero falar algo tão precioso, por quê? Porque a igreja tem autoridade sobre a terra. Nós somos os sacerdotes hoje de entronizar Jesus, não somente dentro das quatro paredes, antes em nosso coração, em nossa vida, e com certeza em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Entronizar Jesus é de falar para Jesus, assenta-te no trono. E aí, querido, como é precioso isso? Por quê? Porque nós somos tribo de sacerdotes, como igreja, nós somos autoridade sobre a face da terra, nós somos representantes de Deus na terra. Essa tribo representava a Deus. E aí, amados, como isso é precioso e como essa revelação pode atingir nossas vidas. Primeiro, eu quero compartilhar algo muito interessante que Deus tem movido meu coração nesses dias. De entronizá-lo em nossa casa. Dentro da nossa casa, no meu tempo a sós com Deus. Momentos onde eu posso estar sozinho em casa. E eu vou de cama a cama, né? Vocês conhecem minha família. Primeiro, normalmente, né? Não faço isso sempre, tá? Mas eu tenho procurado fazer isso, tem sido algo muito precioso. Eu vou na minha cama, me ajoelho. E ali eu oro, entronizando Jesus naquele quarto. Declarando, Jesus, tu és o Senhor. Essa cama, esse casamento, esse matrimônio é para ti, Senhor. Nesse casamento não vai ter o trono do adultério, não vai ter o trono do divórcio, não vai ter o trono da prostituição, da decepção. E ali eu começo a declarar o trono de Jesus. Nem o meu trono, nem o trono da minha esposa, das nossas vontades, das nossas personalidades. E ali eu começo a entronizar Jesus no meu quarto. Depois eu vou para o quarto do meu filho, da minha filha, e eu começo a declarar um trono ali naquele lugar. Eu declaro, Senhor, um trono sobre esse quarto, um trono sobre essa cama, um trono sobre a vida do meu filho. Como pai, como autoridade legal sobre aquele local, constituído por Deus, como sacerdote do meu lar. Eu também vou à cama da minha esposa e declaro um trono de Deus ali. Eu declaro, meus filhos não deitarão aqui em pecado. Meus filhos aqui deitarão realmente em santidade. O trono do Senhor nessa casa não vai ser removido. O trono do Senhor nesse quarto não será removido. O trono do Senhor não será removido pela internet, por coisas que possam entrar pela televisão. Mas o trono do Senhor que está estabelecido. E, querido, como Deus tem agido. É incrível, não tem jeito, onde Jesus é entronizado. Então você, pai e mãe, podem fazer isso. Eu estou dando só um exemplo, né? No nosso trabalho, entronizar Jesus ali em oração com atitudes, ou seja, adoração contínua, permanente, que não fala simplesmente de canção, de música. Esse entronizar de Jesus ali no seu grupo familiar, querido e amado dirigente. Na sua casa, como embaixada do reino dos céus, nós precisamos dessa revelação sobre os nossos grupos familiares. Nosso grupo familiar é uma embaixada, é uma representação de Deus, da igreja, da autoridade máxima sobre a terra. E quando nós entronizamos Jesus no nosso grupo familiar, primeiro, querido amado líder, no seu coração, na sua vida, Jesus está entronizado. Quando você entroniza Jesus ali,
Prepara um ambiente de adoração, de entronizar o Senhor naquele grupo familiar, naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, quando vocês se reúnem. Não tem jeito, quando as pessoas chegarem ali, Jesus entronizado, onde Jesus está, algo acontece. Onde Jesus está, algo acontece. E onde Ele está, pode ter certeza que vai haver cura, vai haver quebrantamento, vai haver arrependimento, vai haver transformação de vida. Então eu quero te incentivar, querido, amado líder. Entronize Jesus, primeiro na sua vida, no seu caráter, claro, na sua conduta. Jesus esteja entronizado, assentado no trono do seu ser. Ele está. Você precisa avaliar. Porque quando o grupo não vai bem, é simples. A gente vai verificar normalmente onde está o coração do líder. Quando uma igreja não vai bem, onde está o coração do líder? É claro que existem tantas outras coisas, mas Jesus está entronizado. Ou suas emoções, suas vontades, até mesmo suas decepções com as pessoas estão no trono, no controle daquilo que você está fazendo. Então, nessa noite, eu quero te incentivar a você desenvolver isso com Jesus no seu dia a dia. Porque entronizar Jesus fala de, em um momento específico, em momentos com Ele, onde as nossas emoções são colocadas de lado, onde nossas decepções são colocadas de lado, e a revelação da presença de Deus, da palavra de Deus, porque toda revelação está apoiada sobre o conhecimento da palavra. O rema, a revelação, a palavra revelada, ela não pode estar fora da palavra conhecida, a palavra escrita, a palavra logos. Então, amado, busque isso em Deus no seu dia a dia. Viver Jesus entronizado. Esse momento, quando acontece, eu quero frisar algo muito importante. Acontece algumas coisas quando Jesus está entronizado. Quando esses momentos são estabelecidos, seja no nosso dia a dia, seja no grupo, seja na igreja. Com certeza, esses momentos precisam produzir quebrantamento. Não é só chorar não, querido. É se humilhar, se desfazer diante de Deus. Esses momentos precisam produzir arrependimento. Precisam produzir transformação de vida. Precisa trazer sobre nós revelações a respeito da pessoa de Deus. Precisa produzir força para permanecer na caminhada. Precisa nos tornar mais parecidos com Deus. Precisa gerar em nós responsabilidade com o que é concedido por Deus. E precisa gerar mudança de atitude. Por que isso, querido? Porque ao longo dos anos, ao longo da caminhada, talvez você, como eu, já presenciou pessoas vivendo momentos muito intensos em Deus. E onde elas estão agora? Esses momentos não foram suficientes para elas não decidirem pecar, se desviar, ir embora, abandonar, rachar igrejas, ou até mesmo conscientemente dizerem não para aquilo que Deus tem para a vida delas. Pessoas que às vezes passam por esses momentos, não sei se você já questionou isso, eu já me questionei. Por que esses momentos não geram mudança de atitude, mudança de mentalidade? Por que eu não posso ser o melhor pai, o melhor esposo? Por que eu não posso ser o melhor líder, o melhor discípulo? Esses momentos precisam produzir algo concreto em nós. Precisa fazer nossa mentalidade mudar. Eu preciso fazer um mural, sabe? Colocar um mural lá, tem que me fazer levar a obedecer. Colocar um muralzinho ali no grupo familiar, se tem eu vou colocar uma letra. Às vezes é tão difícil pessoas pescarem isso, entenderem isso, que esses momentos de revelação precisam atingir a nossa vida. Precisam nos tornar pessoas melhores. E tantos outros questionamentos, mas eu não posso me deter aqui. Fato é
que nem eu nem você precisa ser como uma dessas pessoas. Talvez que você lembrou, que você pensou. E eu falo isso, querido, sabe, porque por muito tempo eu fiquei aquém de momentos como esse com o Senhor. Achando que isso não era tão importante assim. Eu, pastor. E como Deus tem ativado isso em mim. A adoração profética, onde entronizamos Jesus, onde cânticos são liberados, onde a palavra de Deus é liberada, a palavra revelada vem sobre os profetas de Deus em um ambiente de adoração. E esses ambientes se espalhem, se reproduzam em nome de Jesus. As pessoas, ao entrarem em nossos grupos familiares, percebam que ali Jesus está entronizado. Como é diferente a gente entrar numa casa onde Jesus está entronizado. A gente percebe a diferença no ambiente. Quantos momentos de oração, momentos de intimidade, eu presenciei, tanto a mim quanto a minha esposa, quando nós estávamos orando em um momento intenso, esses momentos revelados que Deus traz para nós, a gente percebe a casa com outro ambiente. Como é precioso isso, querido. E outro ofício tão maravilhoso que esses sacerdotes, levitas, tinham, outro privilégio maravilhoso, era o serviço da intercessão. Algo que com certeza precisa ser redescoberto hoje em dia, precisa atingir nossas vidas, nossos grupos, nossos discipulados. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, é um versículo quase que estarrecedor, Eu tenho ele como rema para a minha vida. E no versículo 30 de Ezequiel 22, fala assim, Deus falando para o profeta, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Querido, uma cidade, um povo, poderia ser redimido do juízo se houvesse uma pessoa para se colocar diante dele na brecha, diante do Senhor. E, queridos, esses sacerdotes e levitas, eles tinham esse ofício de intercessão. E eu quero chamar a atenção aqui que não eu quero desafiar você, instigar você a buscar uma intercessão que foge do conhecimento, ou seja, eu vou interceder pelo meu irmão porque eu sei que ele está com algum problema. Sim, isso também é muito válido, claro que sim, mas eu quero falar de um nível de intercessão, de oração profunda que Deus traz sobre nós, que é gerada pelo Espírito Santo. É a própria oração de Deus, gerada pelo Espírito em nós, para que nós possamos oferecer o nosso incenso ao Senhor. E como lá em Apocalipse fala, taça se encher de incenso, que é a oração dos santos, e aí Deus responde. Queridos, momentos de oração profunda, não de oração superficial, rasa, mas profunda. Não somente orar, interceder por algo que se conhece, mas que o Espírito traz algo para nós, traz palavras reveladas para nós. Isaías 62 tem uma passagem tão poderosa, tão gloriosa. Eu preciso ler com você também, que fala sobre esse tipo de pessoa, na verdade, de atributo, que Deus colocou isso. Em Isaías 62, no verso 6 e 7, o Senhor fala algo muito interessante, que diz o seguinte: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aleluia! Então, pessoas tocadas pelo Espírito Santo, e nossas igrejas precisam ativar, eu creio nisso, nossos grupos familiares, eu creio nisso. O Espírito Santo está procurando, Deus falou, eu procurei um,
E Deus continua a procurar essas pessoas que se coloquem na brecha. Não porque vão orar simplesmente por aquilo que veio, por aquilo que ouvem, não, mas vão orar, vão se colocar à disposição do Espírito Santo para interceder diante do Senhor. Por uma vida, por uma causa, de forma profunda, com uma palavra revelada que o Espírito Santo vai trazer. Como fala em Romanos 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, né, intercede por nós. E eu quero desafiar você, meu irmão. Não é você, pastor, você líder. Você, meu irmão, você ovelha, que está chegando hoje a você buscar em Deus. Isso, você orar, ser uma pessoa de oração. Eu sempre falo com os meus discípulos, né? Eu me comunico muito melhor orando do que pregando. Porque foi assim que Deus me levantou hoje para ser um pastor. Foi chegando mais cedo nos cultos, nas reuniões. Foi pelo menos 1 hora antes de estar chegando cedo. E como às vezes é difícil hoje, né, irmão? A gente chegar cedo para orar. Chegar cedo para interceder. E às vezes fica aquele troço pesado, né? Mas em nome de Jesus eu quero desafiar você. Não pensar assim, só o pastor, ou só o irmão que é um líder, um supervisor, vai chegar cedo para orar. Não. Chegue cedo no grupo familiar para orar junto com o seu dirigente. Chegue cedo na igreja para interceder. Eu quero preparar um ambiente. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus, querido. E eu lembro, né, lá no início, já há alguns anos atrás, né, um bom tempo atrás, quando eu ficava fazendo isso, como eu me alegrava de ver o Senhor agindo durante o culto. Um coração intercessor é o que nossos dias têm encarecido, querido. Nós carecemos de corações intercessores. Corações que queiram gemer. Não somente corações que queiram ser pais espirituais, mas pessoas que desejam também ter ventres espirituais para gerar crescimento, multiplicação, vidas no Espírito. Parece ser algo totalmente sem nexo que eu estou falando, mas porque nós homens não temos essa capacidade, né, como as mulheres têm de gerar. Mas por quantas vezes eu senti dores na minha barriga, no meu abdômen, por pessoas e por situações. Quantos momentos que Deus me levava a orar, muitos minutos ou até mesmo horas, por pessoas e por situações em que eu não conseguia parar de orar. Você já experimentou isso, querido? Então, deixa o Espírito Santo te agir. Eu quero realmente fazer aqui um parêntese, para nós entendermos o poder dessas revelações, do que isso alcança em nós. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque isso é espiritual. Que é isso, pastor? Sentir dores de parto? Sentir dores no abdômen, contrações, oração que você não consegue parar de fechar os lábios. O Espírito Santo traz sobre nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus, nossos discipulados precisam disso. Transcendermos aquilo que nós sabemos do nosso discípulo, transcendermos aquilo que nós já ouvimos, e pelo Espírito Santo sermos levados a lugares mais altos nas regiões celestiais. A dimensões realmente da revelação da vida do discípulo, da realidade espiritual por trás da vida dessa pessoa. Nossas vidas precisam ser atingidas, a igreja precisa ser atingida por esse tipo de intercessão profética. O que é isso? É a intercessão que intercede aquilo que vai acontecer lá na frente. A intercessão direcionada pela palavra, trazida pelo Espírito, com revelação ao coração de uma pessoa ou de uma coletividade. Em nome do Senhor Jesus, querido, em nome de Jesus, que nossos grupos familiares sejam atingidos, que você hoje se coloque como um coração para gerar pessoas, como ventre espiritual, frutífero para gerar pessoas, gerar vida, gerar a vontade de Deus. Momentos preciosos e poderosos que podemos viver primeiro, e precisamos viver primeiro na nossa casa. Precisamos e podemos viver nos nossos grupos. Aí quando chegarmos na igreja, querido,
Quando nós nos ajuntarmos, se nós temos o Senhor Jesus entronizado numa vida de intimidade, adoração e uma vida de intercessão plena pelas pessoas, quando entendemos o que é estar servindo como sacerdote no reino de Deus, quando nós chegarmos na igreja ou no templo onde a gente se reúne, queridos, a coisa vai ser totalmente diferente. Não estou dizendo que nós não vamos ter problemas, não estou falando que nós vamos deixar de ter situações difíceis a resolver, a encarar, gigantes a enfrentar. Com certeza, isso não vai deixar de acontecer. Isso não é resposta dirigente para que você não vai enfrentar desafios no seu grupo familiar, mas com certeza a obra de Deus se tornará mais leve e muito mais veloz se nós vivemos essa realidade. Eu já estou encerrando e eu quero desafiar você, amado. Se você nunca experimentou isso na sua vida, se você está há anos na igreja, não é batizado com fogo, no Espírito com fogo, não vive essa adoração, não vive essa intercessão, eu quero te desafiar como um homem que foi atraído para isso. Deus me atraiu e toda a base da minha vida está estabelecida sobre esses princípios tão fortes. E é uma marca da comunidade evangélica. São pilares da nossa formação cristã. Alguns ministérios têm uma característica da nossa igreja, a visão de Deus que Deus traz para nós, característico a adoração, a oração profunda. E isso gera o quê? Compromisso muito sério da realidade, da vontade de Deus, para com o reino de Deus, para com as pessoas. Porque nós zelamos pelo trono de Deus. E aí, querido, nós podemos perceber por toda a Bíblia, desde o Velho ao Novo, como Deus vai se movendo. Como no Velho Deus se movia através de altares, e como o altar hoje, o altar de Deus hoje somos nós, é o nosso coração. Nós somos o templo, a habitação de Deus. Como Deus falava sobre altares. Quando o altar estava corrompido, quando o altar estava destruído, quando o altar estava derrubado, é porque Deus foi tirado do altar. E me vem sempre essa memória, essa passagem ali, no 1 Reis, se não me falha, capítulo 18, quando Elias e os profetas de Baal estão ali para invocar o seu Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal, você já conhece a história, se não conhece, vai ler. Os profetas de Baal invocam o seu Deus e nada. Aí Elias vai invocar a Deus. A primeira coisa que Elias faz, ele restaura o altar que estava derrubado. O local de adoração, onde era oferecida a oferta, estava derrubado. Ou seja, se o nosso coração está derrubado, se o nosso coração, se a nossa vida não está em ordem e o Senhor é sentado sobre ela, não adianta a gente fazer nada que não vai fluir. Não adianta a gente gritar, espernear, nós precisamos ajustar. E esses momentos, queridos, precisam trazer ajustes à nossa vida. Precisa ter profundo arrependimento, sentimento de culpa quando pecamos, quando erramos, quando falhamos. Ou quando até mesmo negligenciamos, que é pecado também, aquilo que Deus tem colocado em nossa vida, em nossas mãos para fazer. Então, amado, eu quero te incentivar, que uma chave seja virada dentro de você, ativar algo dentro de você, como em mim tem sido ativado nesses dias e como Deus tem falado. Como Deus tem agido, como Deus tem ministrado em minha vida, viu? Então, que o Senhor te abençoe. Você vai estar aí agora com seus pastores locais. Eu quero declarar em nome de Jesus um novo tempo, uma nova história na sua vida de intimidade com Deus. Um novo tempo, uma nova história sobre o seu grupo familiar. Por quê? Porque você vai ajustar a sua vida colocando Jesus no trono. E todas as coisas vão poder ser organizadas novamente. Que não falte o poder, a graça, a unção, a vida de Deus em você
no seu grupo familiar, nos seus discipulados, na sua família, que isso atinja a sua vida como uma bomba, como uma revolução, como foi em mim. Assim eu oro em nome de Jesus, esse é o meu desejo para você, querido. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.